No próximo dia 5 entra em vigor o novo Código de Processo Penal, aprovado pelo Congresso. Com a reforma do Código, vários pontos foram modificados com o objetivo, principalmente, de desafogar os superlotados presídios do país. Uma das principais alterações é a possibilidade de aplicação de uma série de medidas cautelares no lugar da conhecida prisão preventiva. Sobre essas e outras mudanças, nós vamos conversar agora com a criminalista e presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB no Rio de Janeiro, Fernanda Tortman. Fernanda, muito bom dia, obrigada pela participação no Manhã no Parlamento. Bom dia, Daniele. Eu que agradeço a participação. Bom, Fernanda, eu queria que você destacasse algumas das novidades do novo Código de Processo Penal. Uma delas, segundo a nossa produção, é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares em vez da prisão preventiva. Fala pra gente sobre os benefícios dessas mudanças, se o Código de Processo Penal antes era muito duro. Isso. O primeiro esclarecimento, já que foi o que você mencionou sobre o novo Código de Processo Penal. Na verdade, uma das críticas que se vem fazendo é justamente a ausência de um novo Código de Processo Penal, e eu explico por quê. Existe, sim, né, um projeto de lei do Senado, número 156, de efetivamente, já tem um anteprojeto pronto, quer dizer, de efetivamente um código novo, e aí todo completo, todo sistematizado. Essa lei, como vocês mencionaram também, pelo que eu estava ouvindo, foi uma lei, sim, meio que de emergência, em razão justamente da superlotação das cadeias, né? E principalmente do fato que dos 500 mil presos que nós temos, 200 mil são provisórios, quer dizer, não foram condenados ainda. Então, essa era a necessidade premente. Fernanda, você pode repetir esse número? Porque eu acho que ele merece uma ênfase. Ah, sim. São 500 mil presos que temos, e desses 500 mil, 200 mil seriam presos provisórios. Lógico, eu acho que só isso explica um pouco a que se deve, em certa medida, a superlotação das nossas prisões, né? E, como você mesmo colocou, a urgência dessa medida que vem às vésperas de uma mudança total no Código, né? Isso, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, assim, ainda se espera um código novo, que certamente vai contemplar essas medidas também, né? Mas essas medidas eram emergenciais. E, de fato, acabaram prevendo na lei diversas medidas que, aliás, na prática já vinham sendo aplicadas. Muitos juízes, já olhos postos em toda essa problemática do sistema carcerário, já vinham deixando de aplicar a prisão preventiva e aplicando, por exemplo, o afastamento de cargos públicos, quando o crime dizia respeito a cargo público, né? Enfim, prisão domiciliar, em muitos casos, inclusive prisão domiciliar de advogado, quando não existe no local sala de Estado maior, e por aí vai. Então, na verdade, se legislou trazendo para a lei algumas medidas que já existiam na prática, já vinham sendo aplicadas na prática, e agora mais facilmente serão aplicadas. Uma outra... A prisão preventiva, no caso, se uma das ideias é acabar com o abuso nas prisões preventivas, ela vai ser admitida em que casos agora? Não cabe mais prisão preventiva, por exemplo, para crime com pena máxima até 4 anos. E aí já realmente uma quantidade grande de crimes, o furto, apropriação indébita, o sequestro, cárcere privado, não estou falando da extorsão mediante sequestro, falando só da privação de liberdade. Enfim, uma série de crimes já deixam de não poder, o agente não pode ser preso preventivamente. Inclusive, nesses casos que eu mencionei, com essa pena máxima até 4 anos, a própria autoridade policial, independentemente do juiz, já deve aplicar a fiança, já deve arbitrar a fiança, e o sujeito podendo pagar, já se livra solto, né? Então já facilita, desburocratiza. Nos demais casos de pena acima de 4 anos, a fiança é requerida ao juiz, e o juiz pode também aplicar a fiança e conceder a liberdade provisória. Então, nos crimes, por exemplo, em que fica nesses casos de pena até 4 anos, não pode, e também previu a lei a impossibilidade de prisão preventiva nos casos em que fique muito claro desde o início a existência de alguma excludente de ilicitude, né? A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal. Isso está no artigo 314, agora já modificado, né? Então, realmente, já impede a prisão preventiva em diversos casos, que, na verdade, aqui a gente está falando da convolução do flagrante em prisão preventiva,
né, principalmente. Aquela situação em que o sujeito é preso em flagrante, aquele flagrante é comunicado ao juiz e o juiz convola aquilo em prisão preventiva ou não, conforme seja necessária a prisão preventiva, né, de acordo com os requisitos do Código de Processo. Nós estamos conversando com Fernanda Tortmann, ela que é criminalista, presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro. Fernanda, eu pergunto o que mais você destacaria nessa mudança do Código, nessa mudança, como você já colocou, emergencial, e eu até destacaria também, já, digamos assim, encaminhando essa pergunta, pedindo que você detalhasse, mas para entrar também especificamente no caso dessa prisão decretada num estado poder ser cumprida em qualquer parte do país, o que antes gerava uma burocracia imensa, né? Era necessária comunicação entre os juízes. Você pode explicar um pouco mais sobre esse avanço na lei? A lei prevê que quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, essa prisão vai ser feita por carta precatória, né? Como geralmente os atos de um estado para outro, na verdade, já são feitos. Então, enfim, realmente, de fato, facilitou, só desburocratizou, porque a lei já prevê propriamente alguns dispositivos para indicar como que o juiz vai fazer isso. Fala da urgência, que a prisão pode ser requisitada por qualquer meio, né? Obviamente, fazendo-se constar o motivo da prisão, que, enfim, a autoridade chamada deprecada, né, que cumprirá a prisão, vai tomar as precauções para averiguar a autenticidade da comunicação e que logo em seguida, no prazo máximo de 30 dias, o juiz, o deprecado, né, vai providenciar a remoção do preso para próximo da autoridade deprecante, quer dizer, da autoridade que requisitou a prisão. Né? Então, enfim, acho que a novidade seria que isso pode ser feito por qualquer meio de comunicação, né, desde que as precauções para autenticidade sejam verificadas, sejam tomadas, né? Bom, Fernanda, alguns promotores criticaram o novo Código de Processo Penal por acharem que vão favorecer a impunidade e não ajudarão a diminuir o custo do sistema prisional do país. Eu queria saber primeiro o que a senhora acha disso e também vou aproveitar para perguntar se com o início da eficácia do novo Código de Processo Penal, isso vai significar que os presos provisórios, esses 200 mil que a senhora falou que provavelmente estejam nessa situação, eles vão sair imediatamente das cadeias? Vamos lá, quanto à primeira questão, né, a questão da impunidade. É curioso isso, que na verdade a gente pode falar em impunidade quando o sujeito não é punido. E o sujeito só pode ser punido, quer dizer, aquela prisão só pode ter um caráter de punição depois que ele foi condenado definitivamente. Né? Então, lógico que a prisão provisória não pode ter esse caráter de punição e, portanto, não se pode falar em impunidade quando ele deixa de ser punido preventivamente. A prisão preventiva é uma prisão processual. Ela se destina a fazer com que, durante o processo, o acusado, por exemplo, não influa na instrução processual, não fuja do país. Então, não se pode falar em impunidade porque ele não está sendo punido com a prisão processual. É um ônus que ele vai, logicamente, ter que suportar, mas ele não está sendo punido com ela, né? Então, enfim, logicamente, ela vai continuar a ser decretada nos casos em que o processo exigir, nos casos em que processualmente se verificar que ela é necessária. Então, essa foi a primeira questão da impunidade. Agora, de fato, no Brasil, uma coisa que ocorre que gera essa sensação de impunidade é a morosidade do processo. Isso realmente não há dúvida. Eu estudei na Alemanha, eu fiz mestrado lá, e de fato um processo penal lá, em geral, demora no máximo 1 ano para transitar em julgado. Então essa sensação acho que vem muito dessa morosidade do processo penal e o sujeito vai ser punido 10 anos depois. Aqui 1 ano termina a primeira instância, né? Isso. Então realmente isso gera assim, uma sensação de impunidade. A outra questão que a Daniele mencionou era sobre a soltura desses presos. De fato, vai haver sim uma quantidade maior, agora principalmente num primeiro momento. Seria imediato? É imediato, assim que a lei começar a valer, né? Agora no dia 4 do próximo mês. Uhum. Então, eu até tenho visto na doutrina muita gente
entendendo que está havendo uma retroatividade da lei mais benéfica, que é essa lei nova é mais benéfica, sem dúvida. Mas nem isso é preciso a gente afirmar que está havendo uma retroatividade para que se apliquem os dispositivos novos, porque, na verdade, a lei processual se aplica imediatamente. Então, ainda que se considere dessa forma a aplicação imediata, o sujeito está preso naquele momento, de acordo com as circunstâncias do fato, naquele momento. Se existe uma lei nova processual que deve ser aplicada imediatamente, não há dúvida que, independentemente de quando o fato tenha sido praticado, essas normas mais benéficas se aplicam imediatamente, sim. Né? O parágrafo 5º, inclusive, do artigo 282, agora novo, com a nova redação, fala que o juiz pode revogar a medida cautelar ou substituir quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Quer dizer, os fatos que determinam a decretação de uma prisão preventiva devem ser observados dia a dia. A cada dia pode haver uma mudança, para melhor ou para pior. E, obviamente, então, a lei nova se aplica de acordo com essas alterações fáticas, diariamente, a qualquer momento. Claro. Para concluir, né? Fernanda, de maneira bem rápida, é possível que se efetivem esses novos princípios estabelecidos na lei, se os governos não investirem pesadamente na fiscalização, não investirem pesadamente em tecnologia para o cumprimento dessas restrições cautelares diferentes da prisão preventiva? Eu estou falando, por exemplo, da tornozeleira, do monitoramento eletrônico da prisão domiciliar. Se não tivesse investimento pesado, essas mudanças podem ter sido em vão. Em vão eu não diria, né? Em vão eu não diria. A gente não pode ser tão pessimista. Certamente, em vários casos, vão funcionar e não é só o monitoramento. Existem algumas medidas que não dependem tanto assim de tecnologia e de investimento, né? Mas é claro que quanto mais investimento se fizer para que esse cumprimento seja verificado, melhor, né? Não diria em vão, mas quanto mais investimento, mais certamente o juiz vai preferir deixar, sabendo que vai haver uma fiscalização rigorosa, vai com mais facilidade deixar de aplicar a prisão preventiva e aplicar outras medidas cautelares, sabendo que o Estado fornece os meios para que elas sejam cumpridas e fiscalizadas, né? Excelente. Bom, nós conversamos com Fernanda Tortman, que é presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro, criminalista, que nos explicou o que significam essas mudanças no Código de Processo Penal, que passam a valer a partir do próximo dia 5 de julho. Portanto, teremos mudanças, como ela mesma disse. Há casos de prisão preventiva que, pela nova lei, serão revogados. Teremos pessoas que estão na prisão, que podem deixar a prisão, mas é muito bom que se ressalte esse número que ela trouxe para a gente logo no começo da entrevista. Nós temos 200 mil presos preventivos no universo de 500 mil presos, o que mostra que há, de fato, algum abuso no uso desse instrumento, que é o instrumento da prisão preventiva. Fernanda Tortman, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Lingo. Bom dia.